Olá, nono ano. Hoje eu trago para vocês mais uma aula de português, tá? Primeiro, vamos rever alguns conceitos lá na apresentação, tá? No slide que está na apresentação. Nós vimos no vídeo anterior a revisão de alguns conceitos, né? A revisão de conjunção, que é a palavrinha que liga orações, tá? E ao ligar essas orações, elas estabelecem uma relação, tá bom? Então, aqui é o caso do que liga a oração. Eu fiz a tarefa e organizei o meu quarto, tá bom? Por quê? Nós vamos ver as orações coordenadas. E nós vamos ver que essas orações, elas são ligadas por essas conjunções, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho que entender que as orações coordenadas, elas podem ser assindéticas e sindéticas, tá? As orações coordenadas, elas são independentes, tá? Como nós vimos aqui, ó. Eu fiz a tarefa. É uma oração totalmente independente. Seu sentido é completo, independente. Só que aqui nós temos uma conjunção sindética. Essa oração será coordenada sindética. E quando não tem, essas orações, elas são ligadas por vírgulas, tá? Então, eu chamo de assindéticas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha na apresentação. As orações coordenadas são orações independentes, ou seja, não há relação sintática entre elas, não há relação de sentido. Uma não precisa da outra para ter sentido, tá? Elas são classificadas como orações coordenadas sindéticas e orações coordenadas assindéticas, tá? Como a gente viu, eu sempre tenho duas orações, então já sei que se trata de um período composto, tá? Por coordenação. A sindética não apresenta síndeto, ou seja, a conjunção, tá? Já as sindéticas apresentam esse síndeto, como eu disse, a conjunção. As orações coordenadas sindéticas, ao ligar orações, estabelecem relações, que podem ser de adição, que é o caso do ezinho, tá? Esse é aqui, ó. Como eu vou classificar então, professora? Eu fiz a tarefa, não tem conjunção, assindética. E organizei meu quarto, aí sim, eu tenho uma oração sindética aditiva, tá? Então, como a gente pode ver, dependendo da conjunção que vai ligar essas orações, eu classifico essa oração de uma forma, tá? Então, ela pode estabelecer uma relação de adição, de alternância, de explicação e de conclusão. Então, vamos aos exemplos. Aqui, ó, para eu não esquecer, as orações coordenadas sindéticas são 5, tá? Então, se ela estabelece uma relação de adição, aditiva, de oposição, adversativa, de alternância, alternativa, de explicação, explicativa e de conclusão, conclusiva, tá? Então, essa é a classificação das orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquelas que têm conjunção, tá? Ó, eu tenho aqui exemplos de orações coordenadas aditivas. Chegamos à praia e nadamos. Chegamos à praia é uma oração. Nadamos é outra oração. Logo, eu tenho um período composto, porque eu tenho duas orações, tá?
Como elas são independentes, eu falo que é um período composto por coordenação, tá? Como eu classifico e nadamos? Como uma oração coordenada sindética aditiva, tá? Posso falar sindética aditiva. Não faz nem deixa ninguém fazer. Outro exemplo de conjunção sindética, perdão, aditiva, tá? Agora eu vou dar exemplo das orações coordenadas sindéticas adversativas, tá? Percebam que o que eu tenho destacado em vermelho são as minhas conjunções. E lá no início eu falei, a oração sindética sempre vai ser a que tem a conjunção, tá? Então vamos lá. Eles queriam sair, é uma oração. Qual é a outra? Porém, estava chovendo. Então, porém, estava chovendo é minha oração sindética adversativa. Seu mau jeito, no entanto, deixou todos desanimados. No entanto, deixou todos desanimados, sindética adversativa, tá? Lembrando que há uma diferença entre esse mais, né, na grafia, na escrita, quando ele não tem um i. O mais sem o i, ele sempre vai indicar oposição, contraste, ok? Enquanto o mais com o i, ele indica quantidade, e é o contrário de menos, tá bom? As pessoas confundem muito. Alternativa, sindética alternativa, vai indicar uma alternância. Então, aqui, ó, ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Fale agora ou, olha a alternância, ou uma coisa ou outra, ou cale-se para sempre. Vou falar com ele, quer você queira, quer não, tá? Lembrando que em vermelhinho tem as conjunções, tá? Que estão ligando essas orações, ok? Explicativas, né? São as conjunções que vão estabelecer uma relação de explicação, tá? Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Esse porquê junto, sem acento, sempre vai indicar, na maioria das vezes vai indicar uma explicação, tá? Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, toda vez que tiver a conjunção, ela vai marcar a minha oração coordenada. Nesse caso aqui, explicativa, tá? Porque o trânsito estava parado, ou seja, ela não quer saber de nós, pois não disse nada. E a conclusiva estabelece uma relação de conclusão, tá? Então eu tenho aqui, ó, exemplos de conjunções mais utilizadas, tá? Como eu coloquei nas outras também, sempre no início. Então a conclusiva eu tenho logo, portanto, por fim, tá? São adolescentes, logo irão namorar. Então logo irão namorar é minha oração coordenada conclusiva, sindética conclusiva, tá? Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que chamem-me novamente. Então, portanto, terei que aguardar que chamem-me novamente é minha oração coordenada sindética conclusiva, tá? Eu tenho o caso do pois, tá, gente? O pois, ele geralmente ele é explicativo, mas pode acontecer dele ser conclusivo. Quando isso acontece, professora? Quando ele tiver depois do verbo. Ela estudava muito, desejava, pois, ser aprovada, tá? Então, se o pois vier depois do verbo,
ele vai ser conclusivo e não explicativo, ok? Agora vamos aguardar um momentinho que nós vamos lá para a página do livro. Só um momentinho. Então, nós paramos na página 25, tá? Vamos dar uma olhadinha. A página 25 é muito importante para a prova, tá? Porque eu tenho um quadrinho com todas as orações coordenadas sindéticas e sua classificação, tá? Então, aqui, ó, como a gente viu lá na mãozinha, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa, tá? Aqui, ó, eu tenho um pequeno texto que fala do filme Zuzu Angel, tá? É o filme de uma história de uma estilista que tem o seu filho some durante a época da ditadura e ela deseja encontrá-lo, tá? Então é toda essa trajetória. Zuzu chegou às margens da lagoa. Lembrando que lá no outro vídeo nós falamos de período, né? Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Zuzu chegou às margens da lagoa. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma oração e um período simples, tá? Diminui a velocidade, outro período simples. Ansiosa, procura alguém nas calçadas, outro período simples. De repente, uma moto surge junto ao seu carro, colada à janela. Só um minutinho. Peraí. Isso. Do carona. Zuzu grita assustada. O motoqueiro de capacete faz um gesto para que ela abra a janela. Zuzu obedece. O motoqueiro não diz nada. Tira o envelope do bolso da jaqueta, joga para dentro do carro. Depois desacelera bruscamente. Vai ficando para trás. Zuzu apanha o envelope e guarda em sua bolsa. Então, eu tenho aqui, ó, Zuzu apanha o envelope, guarda em sua bolsa, duas orações, tá? Como eu não tenho conjunções ligando essas orações, eu classificaria como assindética, tá? Eu tenho um período composto por coordenação por orações assindéticas, ok? Então, vamos lá.
Que emoções a personagem Zuzu demonstra nesse trecho? Ela está, né, está ansiosa, então, ansiedade e susto. Inclusive, tem essas palavras no texto. Como você identificou essas emoções? Pelos adjetivos ansiosa e assustada. Tá bom? Aqui, ó. Note que esse trecho é formado por vários períodos simples, que em geral estão representando uma ação cada um. Que efeito de sentido esse modo de organizar o texto causa? Causa um efeito de velocidade no texto, porque são períodos curtos, né? Então, ou seja, demonstra que várias ações estão acontecendo ao mesmo tempo, tá? Releia um período desse trecho. Tira o envelope do bolso da jaqueta, joga para dentro do carro. Então, eu tenho. Quantas orações eu tenho nesse período, gente? Eu tenho duas orações, tá? Ou seja, duas orações coordenadas. Deixa eu aproximar mais aqui. Tira o envelope do bolso da jaqueta é uma oração e joga para dentro do carro é outra oração, tá? Então eu tenho duas orações coordenadas. Classifique essas orações. Então vamos lá. Elas são coordenadas assindéticas, porque não tem conjunção, tá? Há duas orações coordenadas, uma vez que ambas são completas sintaticamente, ou seja, uma não exerce função sintática da outra, uma não completa o sentido da outra, tá? Qual é a classificação desse período? É um período composto por coordenação, tá? Com duas orações. Classifique as orações em destaque como OCSC, quando ela for sindética conclusiva, OCSE, quando for sindética explicativa, OCSA, quando for sindética adversativa, ou OCA, né? OCA, quando for sindética e não tiver conjunção. Então, vamos lá. A escultura escorregou das mãos do carregador, quebrou-se no chão. Eu não tenho conjunção, então é uma oração coordenada assindética. A peça foi muito bem escrita, portanto, será bem aceita pela crítica. Como eu vou classificar essa oração? Oração coordenada sindética conclusiva. Olha a conjunção conclusiva aqui, portanto. O filme devia ser espetacular, porque Luísa não parava de falar dele. Eu tenho uma conjunção porquê explicativa. Então, essa oração é coordenada sindética explicativa. Não fomos ao cinema, vendemos o ingresso na fila. É uma oração coordenada sindética, não tem conjunção. Ela é ligada pela vírgula, tá? Pegamos muita fila no museu, entretanto, a exposição valeu a pena. Então, olha aqui, ó. Oração coordenada sindética. Como é que é o azinho? Deixa eu ver a classificação. Adversativa, claro. Eu poderia substituir pelo porém, pelo mais, tá? O quadro estava manchado, havia uma goteira sobre ele. Não tenho conjunção, então é uma oração coordenada assindética, ok? Então, todos esses conceitos vão ajudar na prova, ok? Eu agradeço pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.